Você achou? Se não achou, olhe para cá. Já foi projetado aqui no altar. A versão que eu tenho em mãos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei o Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Repita comigo: a armadura de Deus. Mas toda a armadura de Deus, que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Repita: ficai firme. Muito obrigado. Meus irmãos, o texto é conhecido por demais. Deus abençoe a vida da cantora. Fui muito abençoado com esses louvores. Que voz, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto é muito conhecido. Eu não vim aqui nessa noite trazer nenhuma novidade para o teu coração, mas eu vim apenas com você ler a Bíblia Sagrada e dentro dela pensar algumas verdades para o nosso coração diante desta conferência. Hoje é o segundo dia do ano e é interessante que todo início de ano, principalmente na virada do ano, no dia 31, a gente costuma fazer algumas promessas, costuma escrever algumas metas para o próximo ano, e talvez aqui algumas pessoas fizeram isso. Só que existem algumas verdades que a gente precisa entender, que tudo o que a gente precisamos executar debaixo de uma guerra. E se tem uma coisa que eu cresci ouvindo e parece que fugiu um pouco dos nossos altares, que se fala um pouco menos, é do assunto chamado guerras espirituais, ou batalhas espirituais. Porém, não é porque deixamos de falar que deixamos de ter. Parece que quanto mais temos, menos falamos. Você pode me ajudar, tecladista, em nome de Jesus? Só que um assunto muito pertinente e muito atual para os nossos séculos é esse: guerras espirituais. A carta de Éfeso, todos aqui bem sabem, escrita pelo nosso irmão Paulo, aproximadamente entre 60 a 62, depois de Cristo, durante a sua primeira prisão em Roma. Paulo ele está endereçando esta carta a uma igreja que ele mesmo trabalhou, que ele mesmo desempenhou as suas forças para que ela tivesse o seu crescimento espiritual. Paulo, diferente de algumas outras epístolas, ele vai escrever Efésios, não para tratar e nem corrigir algumas heresias, mas Paulo, obrigado irmão, Paulo ele vai fazer questão igreja que ele mesmo. Paulo deseja que os cristãos compreendam quem eles são em Cristo Jesus e o que o próprio Cristo é capaz de fazer na vida deles, uma vez que o envolvimento é real e genuíno com esse Cristo que os levantou. É interessante que, se olharmos o tema central desta carta, ela pode ser resumida da mesma forma em que olhamos para a própria estrutura da Bíblia Sagrada. A igreja como o corpo de Cristo, unidas dele e chamadas para manifestar a glória de Deus. Paulo está deixando bem claro que toda a igreja ela é chamada para manifestar a glória de Deus diante de uma estrutura geral. Paulo ele vai tratar de alguns assuntos dentro desta epístola, e um desses assuntos é a doutrina, o que Deus fez por nós. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai deixar bem claro de tudo aquilo que o próprio Deus fez por nós, a ponto de entregar o seu filho
entregando o seu filho, pagando pelos nossos pecados, pagando pelos nossos pecados, comprando a nossa alma e nos libertando da vil condenação. Paulo ele vai deixar bem claro que essa é a estrutura, aquilo que Deus fez por nós. Uma outra coisa que Paulo vai tratar é da eleição e a predestinação em Cristo Jesus. Paulo vai falar sobre a salvação. E o que me chama a atenção é que Paulo ele vai deixar bem claro que o caminho da salvação não é por obras. Mas no capítulo de número 2, verso de número 8, Paulo vai deixar bem claro que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está deixando bem claro que o ministério da igreja é revelado através da obra de Cristo feita na cruz do Calvário. Diante daquilo que entendemos o que Deus fez por nós, partimos para a prática quando entendemos o que é a ortodoxia dentro da carta de Paulo aos Efésios. Precisamos entender também que não caminhamos somente pela ortodoxia, mas precisamos caminhar pela ortopraxia, pela prática. E o caminho da prática, se Paulo vai deixar bem claro o que Deus fez por nós, agora devemos entender como devemos viver mediante aquilo que o nosso Deus fez por nós. Ele vai nos mostrar que a igreja precisa caminhar em unidade, maturidade espiritual, vida santa e uma vida ética cristã. Paulo ele deixa bem claro aos Efésios: vocês se converteram, vocês encontraram com o caminho, mas agora precisam se manter neste caminho. Paulo ele vai deixar bem claro sobre isso. E o que me chama a atenção é que quando olhamos para esta carta, a gente entende que Paulo escreve com tanto carinho, porque aproximadamente 3 anos Paulo vai trabalhar intensificadamente ali dentro de Éfeso. Se olharmos os escritos de Lucas em Atos, capítulo de número 18 em diante, nós vamos ver que Paulo chega em Éfeso e ali ele começa a anunciar o caminho. Essa é a expressão que Lucas utiliza em Atos. Paulo não começa a anunciar nenhuma outra coisa, mas o foco principal na mensagem de Paulo é o caminho. E eu gosto do texto porque o texto vai dizer que quando Paulo começa a anunciar o caminho, há um reboliço, há uma guerra tão grande dentro de Éfeso, mas Paulo não para de anunciar, e o reboliço é tão grande que começa a haver conversões de alma, pastores. E no meio dessas conversões, algumas pessoas vão começar a depositar em praça pública os seus livros de ocultismo, de magia negra, de feitiçaria, todo aquele nível baixo de culto. Por que isso, Guimerson? Porque dentro de Éfeso estava localizado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana ou da deusa Artemis. Dentro desse tempo a gente tem o início de algo que é chamado de prostituição cultural, aonde a história nos apresenta que aproximadamente 1000 mulheres raspavam a sua cabeça em uma forma de cultuar a deusa Diana, entregava os seus corpos para marinheiro, para prestadores de serviço que embarcavam e desembarcavam de dentro de Éfeso. É dentro desse ambiente que Paulo vai começar a anunciar o caminho. E agora você imagina um ambiente onde se acostumaram a cultuar de forma promíscua a Diana, de forma onde se cultuavam com embriaguez a Dionísio, que era considerado deus do vinho. Aí nós entendemos o porquê Paulo no capítulo de número 5 ele vai gritar um texto que nós pentecostais recitamos muito, que é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. É dentro dessa estrutura que Paulo começa a pregar. Só que o capítulo de número 6 que você leu comigo, Paulo entende que precisa colocar dentro da mente dos Efésios que o evangelho é uma guerra espiritual. Paulo entende que a igreja precisa entender que o cristianismo ele é uma guerra espiritual.
E guerras são travadas de algumas maneiras. E Paulo, ele vai começar a dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não, ele vai continuar dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu gosto disso daqui, porque Paulo ele está dentro de uma prisão domiciliar, com alguns soldados romanos à sua volta, enquanto Paulo está preso. Paulo olha para um soldado e vê que aquele soldado tem as suas armaduras, que o serviço não é feito de qualquer maneira, mas precisa estar alinhado e comprometido com aquilo que está sendo executado. Paulo vê que um soldado ele tem uma estrutura, ele tem uma postura que lhe mantém de pé. E é mediante a tudo aquilo que ele vai começar a dizer, no verso de número 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu gosto dessa expressão que Paulo utiliza, porque Paulo está deixando bem claro: a armadura é de Deus. Da forma que a gente vive no século 21, com inúmeras guerras em rótulos denominacionais, se Paulo não tivesse fechado essa expressão, dizendo que a armadura é de Deus, hoje teríamos inúmeras guerras dizendo que a armadura é da Universal, a armadura é da Assembleia, que a armadura é da Presbiteriana, a armadura é da Congregacional. Mas Paulo está deixando bem claro: a armadura não tem CNPJ, a armadura não está ligada a nenhuma convenção, a armadura continua sendo de Deus. Paulo está deixando bem claro: revista-se de toda a armadura de Deus. Para quê, Paulo? Para que possais resistir ou estar firme no dia mau. Paulo está deixando bem claro: eu estive 3 anos em Éfeso, eu anunciei o caminho, mas todas as vezes em que eu anunciava o caminho, eu entendi que inúmeros dias eram positivos, mas também tinha os dias maus. Estamos no 2º dia do ano, e eu não vim aqui como profeta do caos, mas eu vim aqui à luz da Bíblia Sagrada dizer que esses 365 dias do ano de 2026, alguns dias serão maus, alguns dias serão terríveis e tenebrosos, porque Satanás ele irá se levantar. Mas nesta noite o Senhor me trouxe de Teresópolis para dizer: você não será pego de surpresa, porque nessa noite tem uma armadura do céu para você, dizendo: se revista hoje. Paulo ele vai deixar bem claro: o dia mau vem, mas para quem está revestido, ele fica firme. Aleluia. Paulo ele está deixando claro: o dia mau chega para todo mundo. O dia mau é aquele dia que você chega no trabalho disposto a entregar a tua vida para trabalhar, e o patrão chega com a carta de demissão dizendo: está demitido, e você não entende por quê. O dia mau chega quando você vai no médico achando que são exames de rotina, e o médico vem com um laudo dizendo: é câncer, é metástase, é nódulo, é cisto. O dia mau chega quando um amigo tenta te apunhalar pelas costas, como aquele que era para segurar a tua mão te larga no meio do caminho. Só que Paulo está dizendo para crente revestido das armaduras de Deus: o dia mau pode chegar, mas ele não para, ele não desiste, ele não cai, porque crente revestido da armadura, ele está firme. Isso aqui é interessante, porque Paulo ele vai dizer, portanto, no verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. E essa expressão resistir, ela vem do grego antisteme, ou antisteme, que é por contra, estar de forma contrária, se posicionar de forma contrária, firme. Só que aqui não é apenas ser contra, é antisteme, estar contra, estar de pé,
mas está produzindo. Irmãos, Paulo está deixando bem claro que crente revestido, ele se coloca contra as artimanhas de Satanás, mas ele não para de produzir, porque tem gente que entra na guerra, mas se esconde, pastor Jean. Tem gente que vai para a guerra e quer ficar no final do batalhão. Ele encontra uma caverna, encontra uma brecha, encontra uma rocha e se esconde, mas o céu está dizendo para alguém aqui nessa noite: o Senhor te revestiu para estar de pé e produzindo. Está de pé e produzindo. Está de pé e produzindo. No meio dessa guerra, tu vai continuar pregando. No meio desta guerra, tu vai continuar cantando. No meio desta guerra, tem profecia na tua boca. No meio desta guerra, você vai guerrear. Você vai se colocar contra, mas você vai continuar produzindo para o reino de Deus. Isso é antísteme. Se colocar contra, mas produzir. Você não pode parar de produzir por causa desta guerra. Só que quando olhamos para o texto, a gente entende, se estamos numa guerra, primeira coisa que a gente precisa olhar com carinho e perguntar para a Bíblia é: contra quem lutamos? Você sabe contra quem você luta? Você entende quem é o teu oponente? Quem realmente se levanta contra você? É por isso que Paulo, ele vai nos escrever e a gente pergunta para o texto: contra quem lutamos? Verso de número 12. Paulo, ele vai responder dizendo: não lutamos contra a carne, não lutamos contra a sangue. Paulo, ele já deixa bem claro: a tua luta nunca foi no ambiente terreno, contra a carne e nem contra a sangue. Primeira coisa que eu preciso entender nesta guerra é contra quem eu luto. Primeira coisa que eu preciso entender neste campo de batalha é contra quem eu estou lutando. E tem famílias que passou 2025 todinho guerreando, mas guerreando contra o inimigo errado. Tem lares aqui que o marido passou o 2025 todo lutando contra a esposa guerreando contra o marido, os pais guerreando contra os filhos e os filhos contra os pais. Só que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. No meio desta guerra tem gente aqui dentro que achou que a guerra era pelo microfone, e você grita e luta contra o teu líder, luta achando que a tua guerra é contra o líder do teu departamento, contra o ministro de louvor da igreja, contra o pastor desta casa. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta não é nesse ambiente terreno. Eu não luto por microfone, eu não luto por cadeira, eu não luto por posições, eu não luto por cargo. A minha luta não é contra a carne nem contra a sangue. Contra quem lutamos? Contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas. Eu não luto contra o meu vizinho, eu luto contra quem está usando a vida dele. As guerras espirituais da igreja não são travadas em ambientes naturais, mas toda guerra espiritual, ela é travada em um ambiente espiritual. Por isso que arma terrena não funciona, bater boca não resolve, rodar baiana não resolve, chutar o pau da barraca não resolve. Mas se a guerra é espiritual, se eu entendo que o meu inimigo é espiritual, eu preciso utilizar as armas espirituais. Olhe para esse crente que está do teu lado e diga para ele: a minha guerra nunca foi contra você, a minha guerra nunca foi contra o teu ministério, a minha guerra nunca foi contra a tua família. Está na hora da gente entender, em meio a tantas guerras, por uma rua, por uma placa denominacional, pela liderança de um departamento, pela presidência de um campo, de uma igreja, pela oportunidade de estar à frente de alguma coisa,
por estar pregando, por estar cantando. Tem gente que guerreia por coisas pequenas e guerreia contra o seu oponente errado, ou coloca-se contra o oponente errado. Mas Paulo está deixando bem claro: primeira coisa para a gente ter êxito nas nossas guerras espirituais é entender contra quem lutamos. Um escritor de um livro que eu li há um tempo atrás, A Arte da Guerra, Sun Tzu, um general que vai escrever este livro, ele vai dizer que todas as batalhas são travadas antes com informações. Primeiro eu preciso saber contra quem eu luto. Eu não sei se você lembra ou conhece, mas quando os Estados Unidos foi guerrear contra o Vietnã muito pequeno não tinha como ganhar dos Estados Unidos. Era uma guerra considerada rápida e objetiva, com vitória para os norte-americanos. Só que a história vai dizer que os vietnamitas vão buscar informações de contra quem eles vão lutar. E eles entendem que há uma profissão de fé dentro dos Estados Unidos ou no meio do exército americano, que eles não podem deixar nenhum americano vivo em solo inimigo. Tendo ciência disso, eles entendem: a gente pode atrasar essa guerra. Eles resolvem utilizar armas, pastor, que não leva o soldado à morte, mas fere. Eles começam a utilizar armas que mutilam, arranca perna, arranca braço. Eles começam a perder algumas coisas que o impedem de lutar. Aí o que acontece? O soldado bom não consegue guerrear, porque tem que pegar o soldado ferido e levar para solo americano. Numa batalha que era para ser considerada rápida, demora. Justamente por quê? Porque os vietnamitas entenderam que tinha uma informação que era poderosa contra quem eles iriam lutar. Aleluia! Nós guerreamos contra um exército, nós guerreamos contra alguém que contra nós ele tem as suas informações. É por isso que Paulo vai dizer para que nós viéssemos vigiar contra as astúcias ciladas do diabo. Ele está dizendo: o teu inimigo tem métodos, o teu inimigo ele tem estratégias. O teu inimigo ele arquiteta alguns planos, porque ele pensa que tem algumas informações contra você, mas nós também temos informações contra ele. E a primeira informação que nós temos contra o nosso inimigo, que há um nome que ele não consegue se colocar de pé. A primeira informação que nós temos sobre o nosso inimigo é que tem um sangue que ele não consegue transpor. E a terceira informação que nós temos contra o nosso inimigo é que o nosso general já pisou na cabeça dele na cruz do Calvário. Aleluia! É por isso que nós precisamos ter informações de contra quem lutamos, porque se nós entendermos contra quem lutamos, aí a gente faz a segunda pergunta: aonde lutamos? Aonde lutamos? Se a minha guerra não é carnal, se a minha guerra não adianta fazer boxe, karatê, taekwondo, não adianta nada disso. Se a minha guerra é espiritual, aonde eu guerreio? Verso de número 12, lá no finalzinho: nos lugares celestiais. É por isso que Paulo vai escrever, capítulo de número 1, verso de número 3: bendito seja o nosso Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde, igreja? Aonde, igreja? Responde, aonde? Aonde, igreja? Repita mais forte, aonde? Glória a Deus por isso. Sabe o que Paulo está deixando bem claro?
fica tranquilo, o nosso Deus e Pai, Ele não te abençoou com 10%, Ele não te abençoou com 50%, não é metade, é com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É por isso que, entendendo esta informação, que a minha guerra não é terrena, minha guerra é celestial. Eu entendo que eu não guerreio com armas terrenas, mas eu também preciso guerrear com armas espirituais. Giberson, quais são as armas espirituais? Daniel capítulo de número 10 é um texto que eu amo por demais, porque verso de número 12 vai dizer que Daniel propôs no coração. Você conhece esse texto? Ele propôs no coração orar, e 21 dias Daniel vai estar orando. Só que de repente, depois de 21 dias, o anjo chega para Daniel, vai olhar e vai dizer: Daniel, Daniel, homem muito desejado, desde o dia em que propôs no teu coração sobre este negócio, sobre a oração, a resposta já foi liberada. Só que tem uma coisa, Daniel, lá nas regiões celestiais, alguém decidiu travar uma guerra contra você, mas tem uma coisa que me chama a atenção: desde o primeiro dia a resposta foi liberada. Daniel orou 20 dias a mais para que essa guerra fosse intensificada. Eu venho com uma palavra na minha boca. Talvez você orou 2025 inteiro e a resposta não chegou, mas consubstanciado com a Bíblia Sagrada, ore um pouco mais, ore um pouco mais, ore um pouco mais, porque possa ser que tenha alguém tentando travar nas regiões celestiais, mas é no meio da tua oração que Deus brada: Miguel, desce com a espada de fogo, limpa esse caminho, porque tem resposta chegando nessa noite para tua casa. Vai, irmão, não pare de orar, não pare de clamar. Talvez você orou o ano inteiro pela salvação do teu filho, a salvação não veio, mas ele está vivo. É o anjo dizendo: ele não vai morrer enquanto não se converter, porque ainda tem joelho orando por essa vida. Talvez você orou pelo teu casamento e Satanás fez de tudo para desmanchar essa união, mas tem joelho no chão dizendo: preserva, restaura, ampara, preserva, restaura, ampara. Então continua, porque uma hora a resposta chega. Aleluia. Nós precisamos entender isso aqui. As nossas armas precisam ser espirituais. As nossas armas precisam ser espirituais. Se eu entendo, primeiro, contra quem eu luto, aonde eu luto, eu preciso saber o que eu preciso ter para lutar, ou quais as ferramentas usar nesta guerra. Por que tem gente se frustrando no meio das suas guerras espirituais? Talvez você já identificou que o teu inimigo é o inferno. Só que sabendo que o teu inimigo é o inferno, você decide lutar no lugar errado. Talvez você sabe aonde é a tua guerra, você sabe quem é o teu inimigo, só que você não sabe quais armas usar. Só que Paulo, ele vai deixar o esboço completo. Primeiro, contra quem eu luto. Segundo, aonde eu luto. E terceiro, quais as armas eu utilizo nessa guerra. Aí Paulo vai deixar bem claro. Ele vai escrever em 2 Coríntios capítulo de número 10, verso de número 4. Porque as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, não são carnais, mas elas são sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Não, eu acho que para quem está em guerra merecia um glória melhor.
as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Oh, aleluia! Fortalezas são grandes muros ou grandes muralhas que impede de alguém entrar, mas também impede o crescimento de quem está ali dentro. Talvez tem gente que chegou aqui dentro olhando que na tua casa Satanás levantou algumas fortalezas. Talvez a fortaleza de Satanás está na mente do teu filho, talvez a fortaleza de Satanás está na mente do teu marido, talvez a fortaleza de Satanás está lá na mente daquele patrão ou daquele colega de trabalho que tenta te perturbar, que tenta te fazer sair da graça. Talvez esta fortaleza está na mente deste crente que não entendeu o que é evangelho, mas vem para a igreja só para dar trabalho. Mas eu glorifico ao nome do Senhor, que para quem tem fortalezas de Satanás, não adianta bater boca, não adianta discutir, engole seco, engole sapo, engole brejo se for preciso, vai para casa. Tem gente que fala que dorme com barulho desse, dorme mesmo, dorme de sonhar, dorme de roncar, porque a minha arma não é carnal, mas a minha arma ela é espiritual. E quando você entra com arma espiritual, seja qual for a fortaleza que for, no nome de Jesus, cai por terra. Eu vou repetir isso daqui: seja qual fortaleza que for, cairá por terra no nome de Jesus. Você sabe qual é a fortaleza de Satanás que se levantou contra você? Você sabe qual foi a fortaleza que Satanás tentou colocar para te impedir de avançar? Você sabe qual é ela? Mentaliza aí agora. Todas as vezes que você foi cruzando o caminho, foi cruzando, e quando você achava que era ali a terra prometida, tinha uma muralha gigante impedindo de você atravessar. Mentalizou aí agora? Agora entenda que nós temos uma arma. Que arma é esta, Guimerson? É a nossa voz. Deus, pastor Jean, ele tem 3 exércitos à sua disposição. Primeiro exército, tecladista, à disposição de Deus, chama os seus anjos. Chama os seus anjos. Segundo exército que Deus vai utilizar, chama-se a natureza. Deus usou no Egito, Joel vai dizer que ele usou contra Israel. A natureza é um exército de Deus. E o terceiro exército de Deus chama-se igreja. Igreja é um exército de Deus. Satanás tenta levantar as suas fortalezas, como tentou levantar contra Jericó, lá em Jericó. Mas tem uma coisa: a nossa arma chamada voz, ela ainda é ativa. A arma chamada voz ainda é ativa. Talvez você não grite, talvez você só fale, talvez você não fale, talvez você sussurre, mas você ainda pode dizer: há poder no sangue do Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Satanás, tu tá achando que eu vou bater boca? Vou não. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Satanás, tu acha que eu vou entrar nessa guerra com a mão? Vou não. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Sai da vida dele, sai da vida dela. A minha arma é poderosa para desfazer essa fortaleza. O sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E a fortaleza cai por terra. Quem acredita dá glória ao nome do Senhor. Quais as armas que devemos usar? Primeiro, Paulo ele vai começar a dizer: cinto da verdade. Cinto da verdade. Eu amo isso daqui, porque Paulo vai começar a dizer que o cinto é da verdade. E o cinto que Paulo está dizendo não é esse cinto que nós homens utilizamos fininho aqui na cintura para segurar somente a nossa calça. Não. O cinto que Paulo está dizendo, ele é um cinto largo, que vai pegar nessa parte todinha aqui. E ele não segura somente a roupa, mas ele segura a estrutura corporal do homem em pé.
quando o soldado cansado poderia titubear e cair, ele entende que a verdade lhe sustenta de pé. Aleluia! A verdade lhe sustenta de pé. A verdade não precisa de muita coisa, só precisa da verdade. A verdade não precisa de muita coisa, só precisa da verdade. É por isso que a gente fala que a mentira, ela precisa ser travestida para tentar se passar como verdade. Mas verdade sendo verdade, nua e crua a gente engole. Pode doer, pode amargar, mas verdade é verdade. E Paulo está dizendo, não adianta querer escudo da fé se não tiver cinto da verdade. Não adianta querer a espada do Espírito se não tiver a verdade. Paulo está dizendo, quer começar a entrar no batalhão? Primeiro, cinto da verdade, porque quem anda na verdade conhece a verdade. Dr. Carson, um teólogo fenomenal, ele falando sobre isso, ele tenta ser lúdico e visual. Ele fala que parece que ele vê um general abrindo a porta do seu exército ou do seu batalhão, falando para cada soldado: entra, mas pega tudo. Entra, mas pega tudo. Por que eu preciso pegar tudo? Porque se não pegar tudo, não adianta que com parcialidade você não sai. Ou pega tudo ou não pega nada. É por isso que a gente às vezes se identifica com algumas coisas a mais. Só que Paulo está dizendo, a gente sempre começará pela verdade. É por isso que uma palavra que parece até jargão político, mas é Bíblia, João 8:32 vai dizer que conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Isso aqui não é jargão político, isso aqui é uma palavra poderosa da Bíblia Sagrada, dizendo que todo exército precisa começar com a verdade, porque a verdade ela trava a tua estrutura e te mantém de pé. Alguém pode guerrear contra você com mentira, tentando puxar o teu tapete, tentando te apunhalar pelas costas, mas crente que anda na verdade entende: a verdade me guarda, a verdade me segura, a verdade me protege. Paulo está deixando bem claro, comece pela verdade. Segundo, couraça da justiça. Não é da injustiça, é da justiça. E o que é a couraça? Couraça era um outro armamento que pegava por cima do cinto da verdade. Se o cinto vinha para te manter de pé, a couraça da justiça protegia os teus principais órgãos vitais, porque ela te cobria tanto a parte da frente como a parte de trás também. É Deus olhando e dizendo: fica tranquilo, eu tenho algo que não vai proteger apenas o teu coração, vai proteger o teu pulmão, vai proteger os teus rins, vai te proteger dos ataques que vêm na tua frente, porque Satanás levanta algumas pessoas corajosas que vêm bater de frente, mas Satanás usa também aqueles falsos que te chama de amigo, mas tenta te apunhalar pelas costas. Mas crente revestido da couraça da justiça entende: eu estou protegido na frente, estou protegido na direita, estou protegido na esquerda, e pode vir por trás também, porque a minha proteção é garantida. Eu estou vestido com a couraça da justiça. Segundo, terceiro, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Aonde o evangelho chega, ele traz paz. Oh, aleluia! Quem lembra de Jesus e o gadareno? Todo mundo tinha medo de chegar perto dele, mas quando Jesus chega, Jesus traz. Jesus chega, Jesus traz. Isso é maravilhoso. Quem não lembra da samaritana, uma mulher deplorável diante da sociedade, vivia às margens, sendo tratada como uma escória, mas Jesus chegou na vida dela e trouxe para ela. Jesus chegou para ela e trouxe para ela.
Jesus te tirou do baile funk, Jesus te tirou do forró, Jesus te tirou lá daquela boca de fumo. Não foi para te colocar no meio do desespero, foi para entrar dentro da tua casa e dizer: Pai seja convosco. Quando Gideão malhava trigo no lagar, o anjo olha para ele e diz: paz seja contigo. Quando os discípulos estão trancados com medo, Jesus chega para ele e diz: paz seja contigo. No meio desta guerra, no meio dessa tempestade, há uma palavra que irá ecoar dentro da tua casa: paz seja contigo, paz seja convosco, paz haverá no meio desta guerra. Quarto, escudo da fé. Isso aqui é poderoso demais. Escudo da fé. O escudo do soldado romano era uma placa de aproximadamente 1,20 m por 60 m, uma placa de madeira. Só que Paulo ele vai deixar bem claro: escudo da fé, capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno, é capaz de apagar todos os dardos inflamados, ou seja, dardo com fogo. Só que tem uma coisa que confundiu a minha mente quando eu li isso da primeira vez: madeira não apaga fogo, madeira propaga fogo. Madeira ele faz que o fogo avance. Madeira pega fogo, irmão. Agora imagina alguém ataca uma flecha incendiada, bate na madeira, a madeira vai pegar fogo. Só que o escudo não é só madeira. O escudo é uma madeira, mas por cima da madeira tinha um couro de um animal. Eles matavam o animal, pegavam o couro do animal, cobria a madeira, aí virava um escudo. Não era madeira, mas era o couro do animal que estava na madeira, que apagava os dardos. Alguém já entendeu isso daqui? Porque o nosso escudo não tem prazo de validade. O nosso escudo ele não vence. O nosso escudo não tem prazo de vencimento. Que escudo é esse, Gimerson? É uma madeira que levantaram lá no Gólgota, decidiram matar um cordeiro, pegar a pele do nosso cordeiro, revestir o nosso escudo. Aí Satanás pode tacar a flecha que for, o couro do animal que morreu por mim, ele apaga todos, ele vai apagar todos, ele vai apagar todos os dardos inflamados do mar. Ai, Joemi, Agaio, Revi, Abadarachuia. Ei, de Camarcia. Vem cá, cantor, vem cá rapidinho. Vem cá você de branco. Vem cá, meu filho. Imagina, irmãos, olhe pra cá. Porque se eu tivesse um escudo que nem ele, pra mim seria fácil. Sim, seria fácil, porque ele seria capaz de parar à minha frente e me proteger. Mas agora imagina um homem que nem ele, aproximadamente 1,75 m, se esconder atrás de um escudo de 1,20 m. Não adianta vir de peito aberto, não adianta vir de nariz em pé, porque alguém vai te atingir. Mas esse escudo, obrigado meu amigo, esse escudo tem um detalhe: para ficar 100% protegido, você precisa se adequar ao tamanho dele. Se ele tem 1,20 m, vai se abaixando, vai se abaixando, vai se dobrando, vai se humilhando, vai descendo. Coloca a tua cara no pó, coloca a tua boca no pó. Não adianta, evangelho não é para complexo de superioridade. O grande aqui continua sendo aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ei, minha maia, provadaia, xúria. Tem um escudo da fé que te protegeu todos esses dias. Até você não entendia da onde vinha esse poder que apagava todos os dardos inflamados. Mas é o escudo da fé. Quinto, é o capacete da salvação. E eu já paro agora. Capacete da salvação. Paulo está dizendo: você precisa proteger a tua mente. É na tua cabeça que está os principais sentidos do corpo humano.
aqui está a tua audição, aqui está a tua visão, aqui está o teu olfato. E de repente crente pensou, ele vai falar paladar, mas não, aqui está o teu poder de fala, de anunciar o evangelho, de testemunhar as boas novas. É por isso que Satanás nesses anos agora tem atacado muitas mentes. Aí a gente entende o porquê de muitos consultórios psiquiátricos, psicológicos, psicanalistas vão abrindo, porque cada vez mais pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas com complexo de inferioridade, pessoas com síndrome do pânico, e Satanás começa a bombardear a tua mente dizendo: você é um infeliz, você não é digno de vida, você não era nem para ter nascido. Mas eu venho aqui nessa noite como profeta de Deus dizer que é um capacete para proteger a tua mente. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você nasceu sim, você nasceu para dar certo. E qual é o certo que eu nasci para dar, Guimerson? É o certo na casa de Deus, dando glória, dando aleluia, levantando a tua mão e dizendo: eu serei arrebatado para morar com Ele nos ares. E o último que Paulo vai dizer é a espada do Espírito. Isso aqui é lindo. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entendeu que todas as outras armas são armas de defesa? Só uma é arma de ataque. Paulo está dizendo: calma, nesta guerra, antes de pensar em atacar, primeiro, defenda aquilo que eu coloquei na tua mão. Defenda o ministério que eu te dei. Defenda a chamada que eu te dei. Defenda com unhas e dentes a família que eu te dei. Só que, tanto nas guerras, como na vida, nos esportes, ninguém vence somente se defendendo. Ninguém vence somente se defendendo. Também tem uma arma de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Novo Testamento ele vai apresentar para a gente duas espadas. Duas espadas. Uma no grego é chamada de macaira. É uma espada pequena, de apenas um corte. Ela era considerada uma arma de início de guerra, uma arma de confronto próximo. A outra, no grego rompaia, que ela vai aparecer aproximadamente 27 vezes. A rompaia já era uma espada grande, de 2 fios. É o que a Bíblia diz sobre a própria palavra, que ela é apta para discernir a intenção do homem. Ela não é apenas uma simples, mas ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ela não apenas fere e machuca, mas ela corta e vai até onde tem que ir, a raiz de todas as coisas. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que todas as vezes que ela fala que um homem está segurando a espada, como fala de Pedro, como fala de João e do próprio Paulo, todos eles o grego traduz como macaira, a espada pequena. Mas todas as vezes que a Bíblia fala de Deus ou do próprio Cristo, é a rompaia, a espada grande. Porque a rompaia não é apenas para iniciar, mas ela é a espada que termina e finaliza a guerra. Eu vim aqui nessa conferência de avivamento dizer que você pode entrar nesta guerra sem medo. Você pode olhar para a sua arma e dizer: ela é pequena, mas entra sem medo, porque tem alguém que vem com uma maior, dizendo: começa essa guerra que eu coloco um ponto final nela. Você pode iniciar com a tua macaira e fica tranquilo que o Espírito da verdade, ele ainda tem uma rompaia na mão dele, que entra devastando com todas as astúcias e ciladas do inferno, dizendo: começa essa guerra que eu termino, entra nessa guerra que eu coloco um ponto final, e a vitória será tua no nome poderoso de Jesus. Fica de pé comigo agora, rapidinho.
a gente encerra. Talvez você teve medo de lutar durante todo o ano passado. Talvez Satanás já tinha decretado a tua falência, mas nessa noite tu sai daqui armado. Tu vai sair daqui armado. Eu digo, a luz da palavra tem cinto da verdade descendo sobre a tua vida nessa noite. Tem coraça da justiça. Alguém já levantou a mão e eu vou continuar dizendo. Tem coraça da justiça descendo aqui nessa noite. Tem escudo da fé descendo aqui nessa noite. Os teus pés serão calçados com a preparação do evangelho da paz. Há um capacete descendo sobre a tua cabeça, mas você pode levantar as duas mãos, porque tem uma espada do Espírito que o próprio Deus coloca para você, dizendo: usa ela agora, usa ela agora. Entra nessa guerra e guerreia. Durante esta conferência de avivamento, você não será desarmado, mas você sairá daqui revestido da autoridade de Deus, para guerrear, para triunfar, para ir avante, para entrar aonde Satanás disse que você nunca chegaria. E Deus te dará essa terra, Deus te dará essa terra, no nome de Jesus. Quem tem glória, abre a boca para glorificar. Quem tem aleluia, abre a boca para glorificar. Se você entrou aqui nessa noite desarmado, está na hora de você: Senhor, eu preciso das minhas armaduras espirituais. Eu preciso das minhas ferramentas espirituais. Começa a pedir ele agora, porque o Espírito Santo está nessa casa, dizendo: eu te revisto nessa noite. Eu te revisto para guerrear as tuas guerras, para guerrear estas guerras. Guerreia tuas guerras, guerreia tuas guerras. Como que você guerreia? Como que você guerreia? Tem gente que guerreia falando um monte de coisa, mas você guerreia é nas línguas espirituais. Você guerreia com as línguas espirituais. Crente batizado com o Espírito Santo já pode entrar nessa guerra guerreando. Fala em língua, dá glória a Deus. Entra nessa noite como soldado de Cristo. Tem gente que esperou da meia-noite no dia 31 para pular 7 ondas, para colocar as suas oferendas, para fazer cabeça, para entrar no terreiro. Nós não esperamos nada disso. Nós viemos no dia 2 dizer: eu serei revestido no ano de 2026. Satanás não me para, o inferno não me para, mas eu irei triunfar para a glória de Deus. Aonde estão aqueles que irão vencer? Aonde estão aqueles que irão vencer? Seja revestido nessa noite de toda a armadura do céu. Satanás não te para neste ano, mas você irá conquistar tudo aquilo que o céu disse que iria colocar na tua mão. Só você que pode. Glorifica o teu Deus em nome de Jesus. Pastor Jean, muito obrigado por essa oportunidade.